Oi, gente, tudo bem? Então vamos para mais uma aulinha aqui. A nossa aula agora é a nossa aula 4 da página 66. Aula 4 da página 66, onde nós vamos abordar o tema sobre arte e história, envolvendo dois tipos de estilo, o estilo de época e o estilo individual. Ok? Então vamos começar aí na página 66. Na página 66, nós temos duas figuras. O primeiro trata-se de um quadro, são dois quadros, né? Na verdade, dois quadros. O primeiro quadro foi feito no século XV, 1484, pelo Jan van Eyck, e é o quadro intitulado O Casamento dos Arnolfini. Vamos já começar a perceber aqui nessa imagem que nós temos a representação de um casal, uma mulher grávida, um senhor nobre, assim como ela também é da nobreza, dentro de uma casa extremamente de época. A gente percebe pela a decoração da casa, os lustres, o espelho. Nós percebemos pela vestimenta dos dois, o estilo de roupa, que nos remete a uma época passada. Já no segundo quadro, nós temos uma obra do David Hockney, de 2002, já no século XXI, Arcadia Fletcher and Robin Katz. É um casal também, e aí nós já observamos muitas diferenças. O que há em comum é que a representação de um casal, isso está evidente, né? Nós temos um homem, nós temos uma mulher, nos dois quadros. Só que neste quadro do David Hockney, de 2002, nós já temos vestimentas diferentes, calçados diferentes, a posição, os móveis, o ambiente. Então nós temos a mesma representação, o mesmo tema, um tema básico, ok? Sendo que o primeiro é um casamento e o outro é apenas um casal, que eu nem sei se são marido e mulher. Mas eu tenho um homem e uma mulher nos dois quadros, representados de maneiras diferentes, de acordo com o estilo de arte de cada momento histórico. São cenas que se parecem, mas são distintas justamente por dois motivos: pela época em que foram produzidas e pelo estilo de cada um desses artistas, desses pintores, tanto do Jan van Eyck quanto do David Hockney. O que isso traz para nós, então, vai trazer para a nossa aula? Nós temos dois tipos de estilo, tá? Dois tipos de estilo. Nós chamamos de estilo de época, como está escrito aí na página 66, as características estéticas recorrentes em determinados períodos históricos. Então, nós podemos perceber isso claramente no nosso dia a dia. O estilo de roupa que nós usamos hoje é diferente de quando nós pegamos uma foto dos nossos pais, por exemplo, dos nossos avós, e vemos a roupa que eles usavam, que para hoje, né, para a garotada de hoje, é cafona, é muito feio, mas na época era um estilo que realmente agradava, porque é o estilo da época. Aquele cabelo grande, aquele óculos Ray-Ban, golas compridas dos anos 70, 60, que a maioria dos pais usavam, hoje é um estilo que é cafonérrimo, é um estilo que a gente até acha engraçado, mas na época era o estilo da moda, era o estilo que estava reinando naquela época. E o nosso estilo hoje, com certeza, também vai servir de piada daqui para frente, lá no futuro. Vão olhar para as nossas fotos, para as fotos de vocês, e não vão acreditar nas roupas que vocês usam hoje. É assim, cada época tem o seu estilo, tem a sua maneira de se representar. Assim também funciona na arte. Assim, a gente vê, por exemplo, na música, hoje a música que manda aqui no Brasil é o sertanejo e o funk. Nos anos 80 já foi o rock nacional. Nos anos 60 já foi o yeah, yeah, yeah. Nos anos 50 já foi a bossa nova. Nos anos 40 e 30 o samba do morro. E por aí vai. O estilo individual é a característica de cada artista, de cada autor. Cada livro que nós lemos, nós percebemos que o autor segue um estilo. Vamos falar no exemplo de livros. Um escreve com mais detalhes, outro tem uma escrita mais dinâmica, outro fala uma linguagem mais jovem, outro uma linguagem mais rebuscada, mais científica, mais adulta. Cada um tem o seu estilo individual. Assim como os dois artistas que a gente viu nessas figuras.
Cada um tem o seu traço, a sua paleta de cores, o seu estilo. E esse estilo individual fica fácil perceber se nós pensarmos em nós mesmos. Por mais que a moda dite quem nós somos, nós sempre usamos aquilo que mais nos agrada, criando um estilo individual. Umas se vestem mais como garotinhas soltas, livres, usando um vestido. Outras são mais despojadas, usam só calça jeans, preferem uma calça jeans. Rapazes usam só bermuda e chinelo. Outros já gostam de andar só de calça, tênis e uma camisa. Então o estilo individual é o estilo de cada um de nós, assim como é o estilo de cada autor. É importante nós entendermos essa definição, porque nós vamos cair na chamada escola literária. O que é escola literária? A cada época, em cada momento histórico desse, praticamente um século, dá mais ou menos isso, havia um momento histórico, havia uma maneira de ser que predominava sobre os vários anos que compõem um século. A escola literária pega então esse estilo do momento, vai reunir todo esse estilo nas obras artísticas e vai criar, em especial na literatura, a chamada escola literária. Então nós temos, por exemplo, no século XVIII, já virando para o XIX, nós temos o romantismo. A escola romântica, a maneira de ser do homem romântico, da mulher romântica, do ser humano romântico, que não é o mesmo já do século XIX, já virando para o XX, que é um homem mais realista, mais preocupado com a realidade. Então tudo isso vai refletir na literatura. Por quê? Porque cada época tem o seu momento, os seus valores, os seus hábitos, os seus costumes, e eles retratam isso dentro da literatura. Ok, pessoal? Visto isso, então, nós vamos para a página 67. Na página 67, começam os nossos exercícios, a nossa parte prática. Vamos a elas, então. Nós temos aí dois textos, tá? Um texto visual e um texto poema. O texto visual trata-se de um quadro do Nicolas de Staël, de 1953, é o retrato de Anne. E o nosso poema é um trecho da obra Marília de Dirceu, de Tomás Antônio Gonzaga, que pertenceu ao simbolismo. É uma escola literária, é um período literário que nós vamos estudar, um período histórico. Vamos abordar ele ainda nesse primeiro ano, ok? Então vamos ao quadro. No quadro, nós temos a representação do quê? De uma mulher. Estou falando do século XX, 1953, contra o século XVIII, os anos de 1700. O poema é do século XVIII e a mulher é do século XX. Nós temos então essa mulher aí representada, essa figura feminina, com traços bem rápidos, traços mais agressivos, no entanto, obedecendo uma certa geometria, mas ainda assim representando uma mulher. Esse quadro se encaixa em um estilo de pintura, em um estilo de arte bem típico do começo do século XX, tá? Esse quadro, ele não é um quadro abstrato, é um quadro figurativo e ele pertence a uma tendência da pintura chamada de cubismo e também o dadaísmo. São correntes da arte que nós vamos estudar também, isso mais no segundo ano, mas é bom a gente já guardar essa imagem na cabeça. Mas é uma representação feminina, claro que respeitando as características do século XX. Já no texto 2, a lira 33, nós temos trechos que fazem também a representação de uma figura feminina. Vamos ver. Lira 33. Pega na lira sonora, pega, meu caro Glouceste, e ferindo as cordas de ouro, mostra aos rústicos pastores a formosura celeste de Marília, meus amores. Ah, pinta, pinta, minha bela, e em nada a cópia se afaste dela. Então, tá vendo? Ele está representando a figura belíssima, quer que o artista, esse artista, se for retratar uma pintura, que a pintura não deva nada para a beleza que é a Marília. Olha, continuando. Para pintares ao vivo as suas faces mimosas,
a discreta natureza que providência não teve. Criou no jardim as rosas, fez o lírio e fez a neve. Pinta, pinta, minha bela, e em nada a cópia se afaste dela. Então ele está ressaltando características também de uma mulher, uma figura feminina, no caso a Marília. Isso num poema do século XVIII. Vamos então ver o que o exercício pergunta para nós. Embora cada texto seja exemplo de uma expressão artística específica, o texto 1 é uma pintura, arte visual, e o texto 2 é um poema, uma arte literária, é possível afirmar que... Então, como já de costume, eu vou dar aquele tempinho para vocês responderem, tá? E eu já venho com a resposta. Então, aquele tempinho, aquela pausa aqui no vídeo, resolve o exercício. Vamos lá? Muito bem. Então, voltando aqui, depois da explicação, fica até bem tranquilo a gente perceber que a resposta correta é a letra C. Embora ambos representem uma figura feminina, como ficou claro na análise da pintura e do poema, cada um faz de acordo com as formas de expressão do seu tempo. O Nicolas de Staël, no século XX, em 1953, e o Tomás Antônio Gonzaga, no século XVIII. Então, a resposta do número 1 é a letra C. Vamos passar agora para a página 68. Página 68 é o exercício número 2. Vamos então a ele. O exercício número 2 diz o seguinte: considere as seguintes afirmações. Então, vamos ver as afirmações. Uma das características modernas do quadro é a forma de representação da mulher, que não busca retratar de maneira fiel a realidade. Já percebemos que essa característica ela é verdadeira. Uma das características modernas do quadro, o quadro é do século XX, portanto pertence à era do modernismo, é a forma de representação da mulher. Mas o que tem essa forma de representação da mulher? Não busca retratar de maneira fiel à realidade. Evidentemente isso é verdadeiro, porque nós percebemos que a mulher não está retratando. Você não vai encontrar uma mulher daquela andando pela rua daquele jeito, não é? Então a representação da mulher é uma figura feminina, mas não obedece à realidade. Então está certa a primeira. A segunda, a forma do poema, que se vale da metrificação e da rima, demonstra obediência a padrões poéticos consagrados há séculos. Essa segunda alternativa, nós teríamos que ter uma certa noção de teoria poética e teoria literária. Realmente o poema obedece a um padrão rígido, porque a escola que ele pertence, os poetas seguiam um padrão mais rigoroso, um padrão mais sério de se fazer a pintura, de trabalhar com a forma artística. Isso no poema, tá? Aliás, gente, eu falei para vocês o seguinte, que esse poema, ele é do simbolismo, né? Não, tá? Esse poema, atenção, corrigindo, hein? Atenção. Ele é do arcadismo, o período Árcade. O arcadismo, ele vem logo um pouquinho antes do romantismo. Então, o período Árcade ou neoclassicismo, como é conhecido, tá? Só para corrigir a informação lá de trás, não é do simbolismo, não. Esse poema é do arcadismo, ok? Ou neoclassicismo. Isto posto, vamos lá então para número 3. Ambas as obras demonstram a perícia técnica dos autores. Perfeito. O poeta é um exímio escritor e o pintor segue as técnicas do estilo que ele escolheu. Demonstra, onde eu estou, que os autores suas respectivas expressões artísticas. Então eu percebi que as 3 opções são corretas e completam a nossa teoria sobre estilo individual e sobre estilo de época. Portanto, a resposta correta é a letra E. Estão corretas as afirmações 1, 2 e 3. O último exercício nosso, a questão número 3, nós temos 2 textos visuais. O primeiro deles, nós temos a chamada arte rupestre, uma arte pré-histórica feita em cavernas, em pedras, tá? Chamada de arte rupestre. Essa arte está na Toca do Salitre, no Piauí. Aqui, ó, Brazuca, em BR.
Só vamos lançar meme disso aí, né? É só o que falta. No texto 2, nós temos a arte urbana. A arte urbana, que evidentemente, né, a imagem se refere o quê? A uma fotografia que o Diego Sen tirou de uma parede pintada. É um grafite, tá? Não é uma fotografia, é um grafite. A fotografia registrou essa arte pintada na parede. Veja que eu já percebo coisa em comum, tá? Eu tenho uma pintura na parede de uma caverna, no Piauí, no texto 1, e no texto 2, a pintura numa parede urbana, lá da cidade. Vamos ver a questão do Enem, que pergunta para nós. O grafite contemporâneo, que é o texto 2, considerado em alguns momentos como uma arte marginal. Por que uma arte marginal? Por não obedecer os padrões e técnicas de uma época. Tem um estilo todo próprio. E é feito nas ruas, não em museus, não em exposições. É feito nas ruas, por isso arte marginal. Tem sido comparado às pinturas murais de várias épocas e às escritas pré-históricas, como é o caso do texto 1 na Toca do Saulitre, em Piauí. Observando as imagens apresentadas, é possível reconhecer elementos comuns entre os tipos de pinturas murais. Então a pergunta diz que tem elementos comuns entre, especialmente por conta do exercício, essas duas pinturas aí murais, ou seja, que não foram feitas em tela e sim em outra superfície. No caso, a parede, um muro possivelmente, e no texto 1, a parede de uma caverna. Tempo para vocês responderem e a gente volta já já para fechar o exercício 3. Muito bem, vamos lá então. Já que nós estamos vendo épocas diferentes, época pré-histórica, época moderna, e nós estamos vendo formas, importante isso agora para a gente responder o exercício. Estamos vendo seres humanos, tanto na figura 1 quanto na figura 2, representando o quê? A relação de seres humanos é chamada de sociedade. Portanto, a resposta é a letra C. O registro do pensamento e das crenças das sociedades em várias épocas, ou poderia ter colocado em épocas diferentes. Ok, pessoal? Muito bem, gente. Valeu pela aula, valeu pela atenção. E na nossa próxima semana a gente começa então finalmente as escolas literárias. Nós vamos começar com o trovadorismo, que é uma escola bem bacana, cheia de histórias. Eu vou contar todas para vocês aqui, ok? Um grande beijo, um grande abraço e a gente se vê na próxima aula. Tchau!